Fala galera, beleza? A aula de hoje é biomas e biodiversidade. A palavra bioma ela é composta por duas, de bios, que é vida, e iomas, que é grupo. Então, a palavra bioma significa grupos de vida. Esse grupo ele está relacionado a diversas comunidades que o compõem. Essas comunidades podem ser da fauna, da flora, entre outros aí. O bioma, a gente sabe que ele é composto por paisagens naturais, né? Sendo natural, então, ele vai ter essa diversificação. Ao analisar esta paisagem natural, a primeiro momento, percebemos os tipos de vegetação. Então, começamos a classificar a vegetação como mista, como densa ou seca, e assim, entre outras características aí, como está exemplificado aí nessas imagens. E com um olhar um pouco mais atento, começamos a amplificar essa diversificação. Conseguimos perceber os diferentes tipos de vegetação e a fauna. Tudo bem? E agora, e por que existe essa diversificação no mundo? Qual é o principal agente aí que é responsável por essa diversificação? A gente vai falar dos elementos que estão relacionados, ou seja, eles estão se interagindo um com o outro. Com a falta de um, vai mexer com esse equilíbrio. Eles não conseguem se desenvolver. Então, todos esses elementos são importantes. Com a falta de um, não consegue se desenvolver. E quais são esses elementos? A gente vai falar dos tipos de solos, né? Ou os fatores endáficos, né? Que é a mesma coisa. Os tipos de clima, a fauna, o relevo e a vegetação. É a interação desses elementos que vai desenvolver o bioma. E dependendo da sua localidade, das condições ambientais, ele vai desenvolver um tipo de bioma diferenciando de outros. Tudo bem? Por isso que tem essa gama, essa variedade de biomas no mundo. Tranquilo? E a biosfera, galera, ela é o nosso maior ecossistema, porque ele corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Então, a gente está falando da comunidade que compõe a atmosfera, a comunidade que compõe a hidrosfera e a litosfera. A interação dessas três grandes comunidades surge o a biosfera. E ela que é responsável por toda a vida que existe no planeta Terra. Em falando de ecossistema, ele é o conjunto de elementos vivos que interagem em um determinado espaço físico. E essa interação, junto com determinadas condições ambientais, podem formar um bioma, como eu falei no slide anterior. Tudo bem? O ecossistema fica mais claro nesta imagem, né? Aí tem o ecossistema terrestre e o aquático aqui para exemplificar. Tinsley, ele estudou, né, essa questão aí do ecossistema e ele propôs uma linha de raciocínio, né, um novo conceito aí para o ecossistema. Ele começou a investigar uma comunidade biológica e os seus impactos no espaço. Então, ele pegou, supor, o Dualce, né, desde lá da sua origem, da formação celular, com seu processo evolutivo, até chegar a esse organismo que a gente vê hoje, o alce bonitinho. Depois, a sua interação com outros alces, né, da sua mesma comunidade. Depois, colocou esse alce em interação com outras comunidades, com a vegetação, com a água e com os outros animais. Com isso, ele vai começar a estudar
os impactos, essas interações, aí onde que surge um grupo ainda maior, que é o bioma. É isso que Tenzler estudou. Pegou uma comunidade, começou a estudar a fundo os seus impactos, depois colocou esse grupo se interagindo com outros e assim com os demais, surgindo um grupo maior que é o bioma. Beleza? E os fatores de influência, galera, que vai fazer essa diversificação e que compõe o bioma e é o responsável pela sua manutenção. Os fatores topográficos, ela que vai ser responsável por aglomerar ou afastar essas comunidades que eu compõe. Os fatores endáficos ou os tipos de solo. Então, ele também vai ser um fator determinante nessa composição de uma floresta um pouco mais densa ou um pouco ou menos desenvolvida. Os fatores climáticos é a mesma coisa, a gente que vai ter essa aglomeração dessa vegetação ou de um clima um pouco mais seco, dificultando o seu desenvolvimento. Os fatores bióticos está relacionado à interação dos animais com os outros. Aí a gente pode denominá-la aí como uma cadeia alimentar. E o que a gente não pode esquecer é os fatores antrópicos, que é os seres humanos. Eles são responsáveis por romper esse equilíbrio e esta manutenção natural aí que o bioma faz. Então, ele está reduzindo essa biodiversidade. Agora vamos falar do biomas que existe no mundo, né? Olhando no mapa, então, ele é numeroso, tem vários biomas. E começamos a perceber que tem alguns biomas que ele está presente em grande extensão territorial e outros poucos. Isso é devido à sua interação com o meio. Ou tem um bioma que é muito específico, por isso que ele se desenvolve em um determinado local, e o outro não. O outro ele abrange uma maior parte territorial. Beleza? Não é tão restritivo, né? Agora, iremos conhecer cada um desses biomas. O primeiro vai ser a tundra. Olha a localização dele aqui no planisfério, galera. A localização é onde que está na coloração vermelha. Então, ele se desenvolve nas regiões polares e subpolares. Então, estamos falando de altas latitudes, lá no Círculo Polar Ártico. E esse bioma, ele se desenvolve também nas regiões de grandes altitudes. Então, aí segue aquela lógica, né? Quanto mais alto, mais frio vai ser. Então, lá praticamente no topo desta montanha, ele vai ter uma condição semelhante do que se encontra nessas localidades em vermelho, né? Relacionando com o clima, um clima frio, denso, com a presença de neve aí. A sua fauna ele é composto pelo urso polar e lobo, entre outros. Sua vegetação ele é composto principalmente por musgos e líquens. O seu clima, como falei, ele é polar ou subpolar. O seu solo é pouco fértil, devido a essa presença de neve a maior parte do ano aí, né? Isso dificulta o desenvolvimento da sua vegetação. E esta imagem amplia, né, o horizonte de vocês de como é a tundra. O próximo é a taiga ou a floresta boreal, né? Ou floresta de coníferas. Então, a gente consegue perceber que um bioma tem vários nomes. É onde a gente tem que ficar atento, porque dependendo, eu posso cobrar de uma forma aí. Ela está localizada também em altas latitudes, já próximas ali. Um era lá no extremo norte, ali, né, próximo, passando a linha
do Círculo Polar Ártico, outro já está próximo, também pertencente às altas latitudes. O seu clima é subpolar e que estão nas áreas de transição entre o Círculo Polar Ártico e as zonas temperadas. Beleza? Este bioma, a gente consegue ter uma variação no clima. Então, conseguimos perceber quando é inverno e quando é verão, devido a essa variação da temperatura. Tudo bem? A sua fauna, ele é por esquilos, lebres, ursos pardos e entre outros. Sua vegetação tem uma presença muito forte das coníferas, dos pinheiros aí. E o seu solo, ele é considerado um pouco fértil aí, devido a uma parte do ano, ele vai ser coberto por gelo, consequentemente dificulta o desenvolvimento dessa diversificação da vegetação. Aí tá essa outra imagem, né? Ampliando o conhecimento de vocês de como é este bioma, a taiga. Agora iremos falar do Mediterrâneo. Observe no mapa, galera. O Mediterrâneo, ele é pequeno, né? Você vê que ele não é extenso como os outros dois biomas que a gente acabou de ver. Então, isso quer dizer que as condições aí do seu desenvolvimento, ele é mais restritivo, e tem localidades que têm quase a mesma característica dos demais. A gente vê que tem lá no norte, na América do Norte, na América do Sul, na Ásia e no sul da África. Então, são essas características peculiares que é parecida que estão localizados aqui próximo do mar do Mediterrâneo. Tudo bem? Qual é a característica desse bioma? Ele apresenta um inverno chuvoso e um verão seco. Então, ele é diferente do que acontece aqui para a gente no Brasil. O nosso verão é chuvoso e o inverno é seco. Beleza? A fauna é composta por lebre, coelho, répteis, entre outros. A sua vegetação, que tem uma característica, arbustivas, então é de pequeno porte. O seu clima é do Mediterrâneo, devido aqui à sua origem aqui, né, que fica próximo ao mar do Mediterrâneo. E o seu solo é pedregoso e de baixa fertilidade. Vou botar o mesmo parênteses aí como eu falei no começo. Essas outras localidades aí que está na América do Norte, América do Sul, no sul da África e na Oceania, são esses pontos que tem a mesma não, que é semelhante à que se encontra aqui na Europa e África, próximo aqui desse mar do Mediterrâneo. Então, são condições semelhantes que conseguem desenvolver um clima próximo com deles aí. Esse slide está mostrando como que é esse clima do Mediterrâneo, amplificando aí o olhar para este bioma. O próximo é a temperada, está localizado nas latitudes médias. Então, a gente já está próximo ali dos trópicos de Capricórnio ou de Câncer aí. Sendo chamado de temperados, né? Em virtude das suas temperaturas amenas, ou seja, são temperaturas mais agradáveis aí. A sua fauna ele é composto por pandas, entre outros aí. A sua vegetação, a sua característica principal é de ser caducifólias, ou seja, durante o inverno, ela tem aquele processo de perder as folhas para economizar energia aí. Seu clima é temperado e o seu solo é fértil. Beleza? Aí, outro slide mostrando essa variação aí deste bioma. O próximo é o deserto. Ocorre em regiões extremamente secas e deve sua formação às massas de ar e ao relevo que impedem a chegada da umidade.
Então, existe em quase todos os continentes, em quase todos os continentes. E o deserto mais conhecido, que a gente tanto fala, é do Saara, localizado aqui na África, né? Lá no norte da África. A sua fauna ele é principalmente por répteis e de pequenos mamíferos. Sua vegetação é xerófila, ou seja, é vegetação adaptada a este clima inóspito aí, seco. O seu clima é árido e tem baixa fertilidade. Outra vez, né? Aí tem um slide amplificando aí o conhecimento de vocês de como é este bioma. Turma, o que eu tenho que ressaltar ou sintetizar o máximo possível desses biomas. O que vale a pena é aumentar a leitura, né? E amplificar esse seu conhecimento, não só no bioma, mas sim em todos os conteúdos da geografia. O que eu faço aqui eu só vou indo pontuando o que é de principal, mas o conhecimento tem que ser de vocês através da leitura. Tudo bem? Falou, galera. Até mais.